esse clima gostoso de Natal se aproximando, é claro que o Delícias do Bom Dia trouxe para você mais uma receita natalina, hoje de bolacha, confeitada aqui em Entre Rios do Sul, na casa da Leia. Boa tarde, Leia. Conta pra gente o que a gente vai fazer pro pessoal de casa hoje. Boa tarde, é um prazer em primeiro lugar receber vocês aqui. Hoje nós vamos fazer uma bolacha de Natal para alegrar o Natal das crianças, e de toda a família, porque quem que não gosta de um mimo, de uma coisinha bonita, uma coisa delicada no Natal. Verdade. Faz tempo que você faz essa receita? Fazem 2 anos, na verdade, que eu faço para vender. Eu comecei primeiro em casa, treinando bem, e agora já faz 2 anos. Esse vai ser o 3º ano que eu faço para vendas, É uma coisa bem legal, bem diferente. E as pessoas gostam, porque são vários desenhos, você também usa a criatividade, pessoal. A Leia faz uma touquinha que ela inventou de colocar o coco, para confeitar a touquinha, depois você vai ver, fica maravilhoso, A criatividade é tudo, Isso, nessa hora a gente tem que soltar a imaginação mesmo, sem medo. Muito bem, que ingredientes então a gente vai precisar para essa bolacha? Então, começando assim, a gente precisa de 200 gramas de manteiga, ponto pomada. Que a gente fala que o ponto pomada é quando ela tá bem molezinha assim, que tu aperta o dedo como se fosse realmente uma pomada, Apertou o dedo, ela vai sentir. Então vamos começar colocando na batedeira os 200 gramas de manteiga. Aí depois da manteiga a gente vai acrescentar 200 gramas de açúcar refinado. Tem que ser o açúcar refinado, tá? Para dar certinho, porque o cristal vai ficar muito grosso, ele não vai dissolver na verdade, Aí a gente vai bater na batedeira até formar um creminho esbranquiçado. Eu vou ligar ela agora, tá? Aí a gente pode ir parando um pouquinho a batedeira, que ela vai às vezes grudando ao redor do bol e vai dando uma centralizada na massinha. Formou um cremezinho. Olha só. É um creminho esbranquiçado. Aí nessa hora a gente pode acrescentar um ovo e uma colherzinha de chá de essência de baunilha para dar um gostinho, Um ovo. E aqui baunilha. E bate novamente na batedeira. Por enquanto esse processo vai na batedeira. Aí depois a gente já modifica. Aqui a gente bate um pouquinho para misturar bem a baunilha, Por causa do sabor dela. Depois faz a diferença colocar a baunilha. Faz a diferença, totalmente. Se não colocar vai ficar uma bolachinha mais... que não vai ficar aquele gostinho, Fica mais amanteigada, mas sem aquele gostinho especial da baunilha. E o Anthony é nosso ajudante, Anthony? Tu gosta dessas bolachas? Acabei de comer uma. E tu ajuda a mamãe a confeitar? Sim. Que legal. Agora aqui, eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. E nesse outro potinho aqui, eu tenho 30 gramas de leite em pó, que também faz uma grande diferença na receita. Um segredinho, exatamente, porque normalmente é feito só com a farinha, mas aqui tem 30 gramas de leite em pó e meia colherinha de sal, exatamente, que tá aqui por cima já. Aí eu vou colocar aqui esses dois e posso misturar todos eles aqui, Esse processo, se a pessoa quiser até fazer na batedeira, dá pra fazer. Eu prefiro fazer na mão por causa do ponto, que eu acho que fica melhor. Mas se a pessoa quiser misturar na batedeira, também não tem problema nenhum. É a critério de cada um. Eu prefiro na mão mesmo, não na massa. E é o calor da mão da gente que vai fazendo também com que a manteiga vai pegando calor e ela vai amolecendo e vai juntando tudo, olha só. E outra coisa, se for bater na batedeira, é umas batidinhas de pulsar só, não bater. Porque assim, se você bater, vai desenvolver o glúten da farinha de trigo. Aí vai ficar uma massa espichenta, solosa, assim, sabe, diferente. Então não é legal. É só umas pulsadinhas e depois termina de misturar na mão. Olha só como ela já vai formando. Isso. É uma receita bem fácil de fazer. Ela é só mais trabalhosa agora na hora da gente cortar e moldar. Porque
E daí ela precisa estar geladinha pra gente poder cortar, senão o molde não fica certinho. Juntou assim, com a mão, pronto. Aí a pessoa vai pegar um plástico filme, abre ele ao meio, né? Pra fazer uma camadinha em cima e uma embaixo. A gente vai pôr aqui. E com o rolo a gente vai espichar ela. Por isso que eu disse que às vezes a gente olha lá no bol da batedeira, parece que não vai dar certo. Mas quando você vai espichar, ó, é isso daqui. A espessura, meio centímetro, até um pouquinho menos. Depende se você vai querer uma bolachinha mais altinha ou uma bolacha mais fininha, né? Mas fica a critério de cada um, como quiser, né? Mais alta ou mais baixa. Eu gosto de um médio, porque para decorar ela vai ficar mais bonita. Daí vai ficar aquela bordinha gordinha embaixo e a decoração em cima. Daí. Aí depois que tiver assim, a gente leva ela para geladeira. Para gelar um pouquinho ou até no freezer se a pessoa tiver pressa no processo. Digamos que quer fazer render mais, leva uns minutinhos no freezer, depois tira do freezer e corta ela no formato que gostaria. Quanto tempo mais ou menos? 5 minutinhos no freezer, um pouquinho mais até às vezes, porque depende muito do freezer de cada um também, né? Se vai dar o ponto certo. Se tirou do freezer, tentou cortar, foi puxar do molde, não saiu, bota de volta mais um pouquinho e deixa lá mais um pouco que tu vai conseguir cortar e ela vai sair perfeita daí. E depois de um tempinho no freezer, chegou a hora de usar os moldes, né, Leia? Isso, agora nós vamos fazer os cortes delas. Primeiro eu vou pegar, eu passo desmoldante na forma, mas a pessoa que tem em casa pode pôr de repente um papelzinho manteiga, que é a mesma coisa. Não só engraxar de repente com banha ou com margarina, porque cada um tem às vezes um jeito de engraxar a forma. Coloca o papel manteiga para garantir que ela vai sair mais fácil depois, tá? Vamos cortar então um pinheirinho, pode apertar em cima, ó, ela sai certinha. Por isso que eu disse, se ela não tiver bem geladinha, ela vai acabar quebrando. O Antônio vai tentar cortar uma aqui do ladinho. Pode cortar aqui, como pode uma riminha aqui. Às vezes ela já amolece rápido. É por causa do clima. Quando é mais calor, às vezes a pessoa sofre um pouquinho mais. E assim, vários modelos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um monte de forminha de Natal, vários modelinhos, né? Mas a pessoa em casa, tendo, acho que os básicos, às vezes se quiser fazer pra família, né? É uma coisa tão legal, 2, 3 modelinhos, né? Fica muito legal. Na hora de confeitar também usa a criatividade de cada um, né? Agora nós vamos colocar assar. Forno, gente, assim, ó, 180 graus, tá? Pode colocar 180 graus, uns 15 minutinhos. Mas vai cuidando, porque de repente o meu forno no 180 não é a mesma potência do forno da outra pessoa. De repente o dela no 160 já vai dar o 180 do meu. Aí vai cuidando, quando a bordinha ficar mais marronzinha, já tá bom. O centro pode parecer ainda branco, mas ela vai estar assada já, tá? Senão ela vai secar demais daí. E agora a gente vai confeitar, né, Leia, as bolachinhas que já estão prontas. Mas lembrando que você de casa, se não tiver as forminhas para fazer nesses formatos, pode fazer com um copo, pode ir adaptando, né? Isso, porque às vezes de repente a pessoa não tem nenhuma forma em casa, que nós comentamos antes. Pega um copinho, corta ela redonda. Eu confeito elas com glacê real. Mas a pessoa em casa pode fazer aquele glacê tradicional da clara de ovo com o açúcar cozido, dar o ponto e depois pode colorir ele. Tem os corantes, eu aqui tenho o verde, vermelho, a cor que você quiser, dependendo do que tu for fazer. Aí tu vai usando a tua criatividade. E outra coisa também que dá pra fazer, quando eu fiz a massa ali, antes da gente esticar ela, você pode colocar o corante na própria massa. Não vai alterar o sabor da massa, não vai dar diferença nenhuma. E olha só que lindas que elas vão ficar. Aí depois que tu corta, elas já estão pintadinhas.
Aí tu não precisa pintar, não precisa fazer nada, né? Elas já estão bonitinhas, até cortando com um copinho ou alguma coisa que tu consiga fazer um triângulo em casa, alguma coisa assim, com qualquer sentido, né? Bolinha de Natal. Isso, dá pra fazer uma bolinha de Natal, dá pra fazer a carinha do bonequinho de neve, né? Dá pra fazer um monte de coisa. Que nem eu disse, é soltar a criatividade. Eu aqui vou começar a confeitar uma pra vocês verem como que é feito o meu trabalho. Vamos à obra, então. Vamos lá. A gente vai pegando pelas bordinhas. E é um trabalho assim, ó, minucioso. Você tem que ter paciência, carinho, né? Pra ficar bem. E fazer isso com a criançada em casa é muito legal. Né, Antônio? Eles adoram. Olha só. Aí a gente faz o contorninho e depois vai preenchendo ela todo no meio. Tem de todas as cores. Exatamente. Os corantes, assim, ó, você acha de cores imagináveis, né? E outra coisa, tipo, um corante mesmo, ele pode te dar mais do que uma cor, né? Se você colocar um pouquinho mais, ele vai ficar um pouco mais escuro. Tipo, esse aqui é o marrom que eu usei bem pouquinho. Aí ele ficou nessa cor mais neutrinha, assim. E outra coisa, se não tiver o marrom, tem lá em casa só o verde e o vermelho, vamos lembrar das cores primárias lá, misturar o verde com o vermelho vai dar um marrom. Dá pra fazer um monte de coisa. Tem alguém, mamãe, que tá aí muito ansioso? Vamos deixar ele fazer o pinheirinho, então? Já que ele é o nosso ajudante oficial aqui, né? Ele vai fazer. Olha que concentrado que ele fez. Bem concentrado, né, Anthony? Ele gosta de pintar, né, meu amor? É um ajudante. Eu acho que daqui uns anos eu vou parar eu de pintar e vou deixar que ele pinte sozinho. E esse é o espírito do Natal, né? Você reunir a sua família, todo mundo ajudar, você integrar as crianças nessas atividades que são muito importantes, porque o Natal é isso, né? É a união das famílias, é amor, é a compaixão. E as crianças fazendo isso evidencia ainda mais essa época do ano que é incrível, né, Leia? Exatamente, é uma época linda, que nem eu falei, eu acho que é uma das épocas mais lindas e que a gente mais confraterniza com a família. Eu acredito nisso, porque nas outras datas tem confraternização, mas o Natal ele é sempre especial, né? Ele é diferente. E isso aqui é um momento que dá pra te fazer com a criançada. Faz lá, dá o glacê e deixa eles lá se divertir à vontade. Eles vão adorar. Mas vira uma festa. Que legal. Olha lá o pintor. Ele já fez vários, né? Aqui, ó. Isso. Uma amostra das que ele já deixou prontinha. Olha só que legal. Quantos anos você tem, Anthony? 6 anos e já fazendo essas bolachas bonitas aqui. Parabéns, mamãe, por incentivar, porque a gente sabe que tudo também é uma questão de incentivo. Com certeza. Quando eles pedem, né, a gente tem que deixar eles brincarem ali, porque se tu cortar a criatividade deles, eu acho que agora, depois não tem mais, né? Então tem que deixar eles fazerem o que eles têm vontade. Vamos pôr um pouquinho para ficar aquela touca do Papai Noel bem peludinha. Olha só, tá aí a obra de arte da Isso, Leia, depois a gente né? faz a parte vermelha. Aqui também dá para fazer o branquinho. Deixar secar uma partezinha que depois a gente pode pintar a outra, ó. Que nem aqui da touquinha que eu fiz agora essa parte, e a gente espera ela secar. Depois faz o vermelho para eles não se misturarem as cores, né? Que pode acontecer de... Como é molezinho, né? Então daqui a pouco o vermelho vai lá no branco. Daí deixa secar, depois faz a outra parte. A reninha, por exemplo, aqui é só desenhar o narizinho e o olhinho, né? E daí depois os detalhezinhos, né? E se quiser deixar liso assim também, né? Vai de cada pessoa, da criatividade e da vontade de cada um. E tá aqui a árvore do Anthony. Muito linda, né, filho?
Muito, muito linda. E esse é o resultado final das bolachinhas da Leia. Olha só que legal, vários formatos, né? Tamanhos. O pessoal pode usar a criatividade e fazer como quiser, né, Leia? Exatamente, que nem eu disse, aproveitar, né, a vontade de cada um, a disposição de cada um e usar a criatividade de cada um. E com vários modelinhos aqui, a pessoa em casa também pode fazer à vontade, né? Vamos experimentar então para ver. Pegar um pinheirinho aqui. Não precisa. Muito gostosa. Parabéns, boa mesmo. Vale a pena você tentar reproduzir essa receita em casa. A massa é bem leve, a cobertura também fica boa, né, Leia? Muito obrigada por participar com a gente e nos ensinar. Imagina, eu que agradeço vocês, agradeço o convite. Foi muito legal, gostei muito, viu? Foi muito bom. E você aí de casa, curta, comenta, compartilha essa época do ano que é uma época maravilhosa. E receita boa é receita compartilhada. Até a próxima delícia!